meus amigos, alô, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente a hora que você está ligado aqui no canal Rumo ao Nada, a gente está aqui trazendo mais um conteúdo para você e pede encarecidamente que você deixe o seu like, deixe a sua inscrição. Gente, como será que vai ficar o FGTS para aposentados depois da reforma da Previdência? É uma pergunta que eu recebo diariamente aqui no canal, né, gente? Olha, o parágrafo 1º do artigo 7 da Constituição Federal protege o trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, ou seja, o patrão mandar você embora sem justa causa, né? Caso isso ocorra, deverá haver, gente, uma indenização compensatória de 40% do saldo dos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de serviço, o conhecido FGTS, feitos durante a vigência do contrato de trabalho, conforme determina o artigo 18 da Lei número 8.036 de 1990. Olha, gente, o que a reforma da Previdência pretende fazer? Alterar a Constituição Federal e acabar com a multa de 40% do saldo do FGTS no caso de demissão de trabalhadores aposentados, bem como os novos depósitos mensais a partir da data do início da aposentadoria. Ou seja, você se aposentou, chegou na hora de pegar a sua digna aposentadoria e aí o governo não tem mais obrigação de depositar o FGTS. Olha, gente, mas lembrando que me parece que foi tirado esse ponto, né? O relator da proposta da emenda à Constituição, ou seja, a PEC, fez alteração no seu relatório inicial para a retirada desta limitação à multa e novos depósitos do FGTS. Essa é uma pergunta, né? Olha, o relator não pode retirar da PEC essa proposta. O que ele fez foi votar pela inadmissibilidade dessa restrição, conforme pode ser visto na parte final de sua complementação do voto, né, gente? Isso significa que vai ficar como está? Sim. Depois da votação favorável ao parecer do relator, inclusive com as recomendações da complementação do voto, continuará valendo a regra atual, ou seja, os aposentados que forem demitidos sem justa causa, né, terão, ou seja, ou receberão a indenização de 40% do seu saldo do FGTS. A idade mínima para aposentadoria compulsória dos servidores públicos também ficou de fora da reforma da Previdência. Olha, gente, recentemente a idade máxima foi elevada de 70 para 75 anos, mas o governo queria uma revisão dessa regra. Com a retirada dessa pretensão da PEC, a aposentadoria compulsória continua sendo de 75 anos. Ou seja, gente, essa aposentadoria compulsória, o governo queria tirar essa data simplesmente para ele poder, digamos assim, dar a aposentadoria mais cedo para o ministro do Supremo, para ele conseguir colocar os dele lá, né? Mas felizmente me parece que não vai dar certo, né? O governo queria também que as novas leis sobre matérias previdenciárias fossem propostas só por ele. Isso aqui mora o perigo, gente. Ou seja, qualquer lei do âmbito previdenciário, quem poderia mandar ou fazer? Somente o governo, né, gente? Complicaria muito isso. Ou seja, e também tirar a tirar, digamos assim, da Constituição as regras previdenciárias, né? A gente tem palavra que é complicado para dizer. Olha, esse objetivo também foi frustrado antes o relatório de admissibilidade, que foi aprovada com alterações pela Comissão de Constituição e Justiça. Assim, as futuras proposições de lei não ficam amarradas na mão do Poder Executivo. Isso aí, ao meu ver, era muito perigoso, né, gente? E a questão de ajuizamento de processos contra a União, como ficou? Olha, a redação da versão atual da Constituição Federal continua intocável. Vale o princípio da descentralização e o fácil acesso ao judiciário. Ou seja, se a pessoa não conseguir o seu tão sonhado benefício da Previdência Social pelo INSS, ele tem todo o direito de recorrer à justiça e depois a reforma vai continuar dessa maneira. Olha, gente, a exclusão dessa restrição à multa e aos depósitos do FGTS foi um acordo do governo com um grupo de deputados para aprovar a reforma, não foi? Além disso, houve também outras alterações. Por exemplo, o governo queria que a reforma da Previdência fosse feita só por meio da iniciativa do Poder Executivo, mas abandonou essa ideia. Também ficou garantido o direito do cidadão que quer promover algum processo contra a União possa fazer diretamente do fórum de seu domicílio quando não tiver vara da Justiça Federal. Hoje, na verdade, é assim que funciona, né, gente? Você
tem o juizado de pequenas causas na maioria das cidades, você pode adentrar ali, mas só que tem um problema, gente, que fiquei sabendo que a turma está reclamando. Chega lá e diz, não, você tem que provar que está muito pobre, a gente... Sabe, gente, eles arrumam um meio para dizer que não pode atender o cidadão. Ou seja, eles acabam jogando aquele futuro aposentado na mão de um advogado para conseguir o benefício. E aí o que acontece? 30% dos atrasados fica na mão do advogado. E aqui é desse jeito. O primeiro mês, gente, da aposentadoria do segurado, sabe para quem que vai? Vai para o advogado. Exatamente isso que você ouviu. O segurado, gente, tá com a precisão no osso, cara, no osso. E o advogado rico. Não que eu discorde que o benefício que tenha essa repartição entre o advogado e o segurado é justa, gente, porque o advogado trabalhou para isso. Mas só que uma coisa é injusta ao meu ver. Por que o primeiro pagamento tem que ser para o advogado, gente? Se o advogado tem tanto e o segurado não tem nada. Se eu fosse um advogado, pena que eu não sou, o primeiro salário seria do segurado, aí o segundo seria meu, né? Ou então, gente, eu pegaria só do atrasado e pronto, 30% atrasado estaria de bom tamanho e pronto, mas infelizmente aqui as regras é dessa maneira, ou seja, o juizado de pequena causa não pega, porque não quer mais trabalho, que está inchado, está com aquele monte de processo dessa altura, muitas vezes não é porque não quer, mas é porque tem muito processo para ser analisado, é pedido de medicamento, é briga de vizinho por causa de estrada, um quer fechar a estrada, outro não quer, tá tudo lá, gente. E o juizado especial tem que analisar todo esse tipo de coisa. A empregada brigou com o patrão brigou com o empregado e tudo aquilo ali, e tá aquele monte de processo. Ou seja, daí o que acontece? Acaba aconselhando a pessoa procurar um advogado, um procurador, um advogado público, né? Aqueles advogados que atendem pelo Estado, ou então procurar um advogado particular, que ao meu ver é muito mais certo e menos burocrático. Gente, e aí na sua cidade, como que é digamos assim, a promotoria pública? Funciona ou não funciona? Dá aí a sua opinião. Gente, eu vou ficando por aqui, um abraço, fui e até a próxima.